O Copom acaba de manter a taxa Selic em 15%, dando continuidade ao movimento iniciado em junho do ano passado, quando ela chegou pela primeira vez a esse patamar. Para você ter uma ideia, a gente está no nível mais alto de juros desde 2006. Mas tudo indica que um novo ciclo de corte está prestes a começar, e inclusive a gente pode até colocar uma data aqui, dia 18 de março. Mas não, eu não estou cravando que será exatamente nesse dia, mas é isso que está na mesa hoje quando você olha as apostas do mercado, mais especificamente para as opções de Copom. Para quem não sabe, as opções de Copom são contratos em que investidores apostam no que o Banco Central vai fazer com a Selic, se vai subir, manter ou cortar. O legal é que por meio deles você consegue acompanhar com bastante clareza o que o mercado financeiro acredita que vai acontecer em cada reunião. Então, citando um exemplo, para a reunião de hoje, a probabilidade de manutenção estava em 81%, como você pode ver nessa imagem. Já para a próxima reunião, no dia 18 de março, o cenário muda. Hoje o mercado enxerga cerca de 23% de chance de manutenção e uma probabilidade maior de cortes, seja de 0,25 ou de 0,5. É claro que até lá o cenário pode mudar, mas essa é a aposta do mercado hoje. Só que mais importante do que saber exatamente quando vem o próximo corte é entender o que costuma acontecer com os ativos quando esse movimento começa. Por isso, nesse vídeo, eu vou te mostrar como o mercado se comporta em ciclos de queda de juros e porque os próximos meses podem te fazer ganhar bastante dinheiro se você investe em ativos de renda variável aqui no Brasil. Mas antes, eu tenho que te mostrar alguns dados que explicam esse otimismo que a gente tem aqui no país. Basicamente, a Selic é a nossa taxa básica de juros, a taxa básica da economia. Na prática, ela é o preço do dinheiro. Quando a Selic está alta, o crédito fica mais caro em várias frentes e também mais escasso. Quando a Selic está baixa, o crédito fica mais barato e abundante. Isso muda o comportamento de todo mundo, porque se o crédito está caro, o incentivo para tomar dinheiro emprestado é menor. Isso funciona como um freio, reduz a atividade, esfria o consumo e, por consequência, desacelera a economia. Já uma Selic baixa causa o efeito oposto, ela estimula a tomada de crédito, incentiva o consumo e empurra a economia para frente. Só que esse mecanismo ele tem um efeito colateral, porque crédito mais barato e mais gente consumindo tende a pressionar os preços, afinal é mais demanda para uma oferta que pode não crescer na mesma velocidade. Ou seja, isso empurra a nossa inflação para cima. Por isso, quando a inflação começa a sair do controle, o Banco Central sobe a Selic para conter o ritmo da economia e diminuir a inflação. Já quando a inflação volta a ficar sob controle, ele ganha espaço para cortar juros e deixa a economia respirar. Mas tem uma coisa, o Banco Central não sobe ou corta a Selic simplesmente decidindo através de feeling. Ele segue critérios claros e o principal deles é a inflação. E principalmente aqui a inflação medida pelo IPCA. Nesse ponto você pode argumentar que o IPCA não reflete perfeitamente a inflação real do seu dia a dia. Eu concordo absolutamente com isso, né? Uma vez que é uma cesta de consumo para famílias que ganham entre 1 e 40 salários mínimos e a cesta muda pra caramba entre essas famílias. E além disso, ele mede subida de preço, mas de itens que podem mudar sua composição, porque afinal de contas ficou mais caro comprar os ingredientes para fazer um certo produto alimentício. O que eles fazem? Trocam os ingredientes e começam a comprar coisas cada vez mais baratas. Então, lá no IPCA você não via subida de preço, mas o produto caiu muito de qualidade. Ou seja, dá uma bela discussão falar desse assunto, inclusive já fiz vídeos sobre isso aqui no canal, mas o que importa aqui nesse momento é que o termômetro com o qual o BC trabalha é esse. E é em cima dele que existe uma expectativa, uma meta a ser cumprida. E quem define essa meta, a meta de inflação, é o Conselho Monetário Nacional, presidido pelo ministro da Fazenda, ele que estabelece as metas de inflação. Para quem não sabe, nossa meta hoje é de 3%, com 1,5 pontos de tolerância para cima ou para baixo. Apesar de termos convivido com uma inflação acima da meta durante boa parte do último ano, o IPCA de 2025 ficou em 4,26%. Ou seja, ele está dentro da meta, o teto é 4,5%, só que ele está acima do centro. Além disso, nós temos o Boletim Focus, que funciona como um termômetro das expectativas do mercado financeiro. Ele compila as projeções de bancos, corretoras, consultorias e economistas. E as expectativas para 2026, elas vêm melhorado. A projeção caiu para algo perto de 4% pela terceira semana seguida de queda. Isso ajuda o Banco Central a justificar o início de um ciclo de corte sem perder credibilidade. E é por isso que o mercado já começa a colocar na mesa a possibilidade de corte na próxima reunião, que vai acontecer daqui a 45 dias. Mas não é só isso também, né? Porque o Copom trabalha olhando para outras coisas, atividade econômica, cenário externo e para as contas públicas. E aqui cabe lembrar que quanto maior a Selic, menor tende a ser o nível de atividade econômica, porque quanto maior a taxa, mais caro fica o crédito, a propensão das pessoas a gastar dinheiro é menor, a propensão a guardar é maior, então esse dinheiro guardado não vai ser colocado em consumo e, por consequência, não faz a economia girar. E hoje a atividade econômica, ela está perdendo tração. A gente pode olhar um indicador chamado IBC-BR, que é uma prévia mensal do PIB. Ele mostra a economia brasileira, se ela está andando de lado, está crescendo ou desacelerando. É um dos indicadores, evidentemente não único, que o BC observa na tomada de decisão
inflação, e por ser um dado mensal, o BC consegue tomar decisões embasadas nisso. Pegando os últimos resultados, você pode ver aqui que a atividade ela recuou em junho, julho, setembro e outubro, embora tenha apresentado valores positivos em agosto e novembro. Na prática, a economia vem alternando entre altas e quedas mês a mês, mas a leitura do conjunto, ela deixa claro que a gente está perdendo fôlego, e não à toa, né? Afinal, a gente está com uma taxa de juros muito alta já há bastante tempo. E quando você vê esses meses negativos, essa dinâmica de sobe e desce, sem tração consistente, você vê que as pessoas não devem estar consumindo, as empresas estão investindo com mais cautela, esse crédito está travado e a economia está perdendo velocidade. E isso, naturalmente, abre espaço para que o Banco Central comece o ciclo de corte de juros para destravar a atividade econômica, uma vez que a inflação já não está mais preocupando igual antes. E aqui cabe lembrar também que o Brasil não é uma ilha. O que acontece lá fora também afeta a gente aqui. Nesse ponto eu estou falando dos juros, principalmente dos juros americanos, que seriam o preço do dinheiro no mundo, né? É a base desse preço. Com o ciclo de cortes que já começou por lá, o nosso diferencial de juros em relação ao juro americano aumentou. Hoje a Selic está em 15% e o Fed Funds Rate, que é o equivalente à Selic lá no mercado americano, está em 3,75. Dá uma diferença de pontos de 11,25. Para comparar, a nossa média histórica, ela gira em torno de 8,44 pontos percentuais. Ou seja, esse spread, essa diferença, ela está acima do normal. E isso seria um dos motivos, não único, que explicaria uma parte da valorização que o real teve frente ao dólar em 2025. E em parte também em 2026, né? Mas evidentemente há muito mais coisa, porque câmbio é muito complexo. Mas vejam que, com esse spread maior, o Banco Central ele tem espaço para cortar o nosso juro sem que a gente venha perder o diferencial. Ou seja, dá para manter o Brasil com o juro muito acima do juro americano ainda, sustentando esse carry trade, que é quando o investidor ele pega dinheiro numa economia de juros mais baixos para investir numa de juros mais altos, esperando que o câmbio não venha sabotar o seu investimento. O que não deve acontecer se o nosso juro permanecer alto, apesar de um ciclo de queda de juros, mas que não vai chegar nem próximo do patamar que nós temos de juros nos Estados Unidos. Na prática, esse spread todo ele funciona como uma margem de segurança para quem faz esse tipo de operação. E aí, com tudo isso que eu coloquei na mesa para vocês, a pergunta deixa de ser, né, quando os juros vão cair, porque isso deve acontecer em breve, e para nós investidores costuma virar outra, né, que é o que vai acontecer quando esse ciclo de corte de juros começar e como você pode se posicionar para ganhar dinheiro. E aí, para você ter uma ideia disso, é interessante que a gente olhe o passado, o que aconteceu com a Bolsa nos ciclos anteriores de queda da Selic. E eu fui atrás dos dados e encontrei um levantamento feito pela Rico que mostra algo bem interessante. Em 60% dos ciclos analisados, o movimento de alta começou antes do primeiro corte da Selic, o que basicamente mostra pra gente o óbvio, né, que o mercado ele se adianta. Só que aí vem um ponto, né, ele não se adianta completamente, porque quando o corte ele finalmente começa, o padrão ele tende a se confirmar e continuar, porque em 100% dos ciclos houve alta nos 6 meses seguintes. Na média, isso representou cerca de 17,59% em 6 meses e 24,03% em 12 meses, isso de subida. Agora, para você ver além das médias, vamos dar uma olhada no que aconteceu nos últimos ciclos pegando os dados, né? Em 15 de setembro de 2005, por exemplo, o Copom ele cortou 0,25 pontos percentuais depois de 17 meses de alta. A Selic ela estava no patamar de 19,75. Nos 12 meses anteriores, o Ibovespa já acumulava uma alta de 31,4%. E nos 6 meses anteriores, 6,4%. Depois do corte, que é a parte que mais interessa pra gente aqui, eu vou me concentrar mais nessa parte, a alta continuou, foi 27,8% em 6 meses e 23,1% em 12 meses. Esse ciclo, de 2005 a 2008, foi um ciclo longo e bem profundo, porque a Selic saiu de 19,75 para 11,25 em coisa de 2 anos e meio. Um movimento que levou a Bolsa a acumular uma alta de 158%. Esse mesmo movimento também aparece no ciclo de 16. Antes do ciclo de corte, o Ibovespa tinha subido 35,7% em 12 meses e 20,7% nos 6 meses anteriores. Depois, ele entregou mais 19,6% em 12 meses, embora os 6 meses seguintes tenham sido praticamente aí de estabilidade. Teve alta, como foi confirmado lá em 100% dos casos, mas de apenas 0,5%. E aqui vale um destaque, né? O ciclo iniciado em 2016 foi um dos mais longos da história recente, com a Selic caindo de 14,25% até 2%, mas isso aí também por conta da pandemia, né? E foi ao longo de 4 anos. Em 23, no recorte mais recente do estudo, o padrão voltou a aparecer. A gente teve alta nos 12 meses anteriores e nos 6 meses anteriores, foi 16,2% em 12 meses e 11,1% nos 6 meses, seguida por um desempenho mais moderado, mais positivo. Em 12 meses, 4,3% e em 6 meses, 5,6%. E aqui tem um detalhe, né? Nem todo ciclo ele começa do mesmo jeito. É nesse ponto que o contexto ele acaba virando o jogo. Em 2009,
2009, no auge da crise financeira global, o Ibovespa caiu 30,1% nos 12 meses anteriores e mais 33,7% nos 6 meses antes do corte. Só que depois ele reagiu com uma força de 74,7% em 12 meses e 40,5% em 6 meses. Foi quase como uma mola comprimida que depois do corte ela simplesmente estourou. Já em 2011 aconteceu o contrário. A bolsa caiu 13,3% no ano anterior e 14,6% nos 6 meses antes. E mesmo após o corte não teve uma força para sustentar o rally. Ela acumulou uma queda em 12 meses de 1,8%. Mas em 6 meses ela teve 13,5% de subida. E nesse ponto eu estou mostrando o seguinte, né? O corte de juros, ele não atua sozinho. Ele é uma das condicionantes para que a bolsa possa destravar essa alta. Mas ele está acompanhado sempre, inexoravelmente, de um fundo macro maior. Ou seja, o corte é um gatilho visível, mas o movimento começa antes e o contexto define a força desse rally. Mas aqui a gente tem um molho extra no nosso contexto, né? Porque 2026, além de ser um ano eleitoral aqui no Brasil, também está acompanhado de uma tendência que começou nesse segundo governo do Trump, de dólar mais fraco. O Donald Trump ele tem um objetivo intencional de desvalorizar o dólar frente às outras moedas para que ele possa tentar reindustrializar os Estados Unidos. Isso não vai acontecer com o dólar forte. Então ele comemora quando o dólar perde força global. Mas para os investidores que deixam suas economias nos Estados Unidos, isso não é muito bom. Então, já sabendo que a moeda vai perder força, eles tendem a tirar dinheiro de lá para investir em emergentes que verão suas moedas se valorizarem em relação ao dólar. Esse é um outro motivo que explica parte da nossa subida, tanto no ano passado quanto nesse ano. E aí veja, né? Nós já temos a questão do gatilho do corte da Selic, que é um dos fatores, como a gente viu nesse estudo, né? Correlação não é causalidade, mas há uma correlação entre o corte e subida da bolsa depois, muitas vezes antes também. Nós temos esse cenário de dólar fraco, que beneficia emergentes, inclusive o Brasil, e é um cenário que tende a continuar, não sabemos até que patamar, né? Mas já começa a aparecer previsões otimistas, inclusive do Luiz Stuberg lá da Verde, falando que o valor justo do dólar seria em torno de 4,40. Se vai bater isso, eu não tenho ideia, mas veja que tem um certo espírito mostrando que, olha, dá uma continuidade dessa direção de baixa do dólar em relação às moedas emergentes e também em relação ao real. E um outro ponto é que a gente pode ter uma mudança de governo aqui no Brasil com a eleição de um candidato mais comprometido com o controle fiscal. E só a possibilidade disso já faz com que o prêmio de risco aqui no Brasil caia e o Ibovespa tenha combustível para atingir novas máximas. Se acontecer, melhor ainda, né? Mas disso só saberemos com certeza após outubro. Portanto, veja que se essas forças se combinarem com a queda da Selic, o efeito nos ativos pode ser ainda mais forte do que a gente viu até agora. E aí vem um ponto muito importante, porque hoje a gente tem a Selic em 15%, e se a gente realmente, e o mercado já está precificando isso, está próximo do início de um ciclo de queda de juros, e você é uma daquelas pessoas que tem praticamente todo o seu patrimônio em renda fixa pós-fixada, porque era a coisa mais fácil do mundo você ganhar mais de 1% ao mês com esse juro altíssimo, agora chega um momento, o melhor momento já passou, né? Mas ainda é um bom momento para que você comece a diversificar seguindo um método, migrar aos poucos uma parte desse seu dinheiro que está no CDI para classes que historicamente se beneficiam quando o juro cai, como por exemplo ações, fundos imobiliários, para quem está mais focado em geração de renda, né? Embora você possa ter um ganho de capital lá também. Muita gente trava nesse ponto, porque o cara fala, pô, mas eu não sei nem analisar esses ativos, decidir o que eu vou comprar, colocar na minha carteira. E aqui eu tenho que ser sincero com você. Com certeza você pode aprender isso sozinho. E aí você vai escolher lá FIIs, ações, ETFs para montar uma carteira robusta. Só que isso quase sempre tem um custo, ainda que invisível, que estão no tempo e no dinheiro que você vai perder fazendo escolhas erradas. Você vai testando, errando, corrigindo, mas enquanto isso o mercado ele continua rodando. Quando você começa do jeito errado, você não apenas perde tempo, né? Você perde oportunidades, você toma decisões ruins, em alguns casos pode perder bastante dinheiro, e não porque investir é cassino, mas porque simplesmente você não tem o conhecimento adequado para isso. E aí, se você quer um método comprovado, que já ajudou mais de 50 mil alunos a investir melhor o seu dinheiro com mais confiança, em diferentes classes de ativos, moedas e até países, porque você aprende a investir no Brasil e no exterior, eu vou te lembrar de uma coisa, a turma 35 do Viver de Renda vai abrir agora, dia 9 de fevereiro. A gente está chegando a 9 anos de curso, e você pode ver pelos depoimentos que eu recebo, pelos resultados de quem aplicou o que a gente ensina lá, que você vai aprender a investir do jeito certo. Eu estruturei o Viver de Renda para que até mesmo um completo leigo consiga aprender do zero. Você vai ter 12 meses de acesso, com aulas, lives, comunidade, um suporte que responde todas as suas dúvidas. E eu te garanto, se você assistir às aulas e usar a comunidade para tirar suas dúvidas, em menos de 30 dias você está começando a investir o seu dinheiro e você vai ter muito tempo para aprender a investir. São 12 meses para você poder aprender o que for preciso para montar a sua carteira. E se tiver dúvida, como eu disse, basta perguntar, você será respondido por pessoas com conhecimento de mercado que realmente vivem esse mundo. E aí tem mais,
mais, né? Porque nessa turma eu separei alguns bônus especiais para te ajudar nessa jornada. Você vai ter acesso ao MyProfit, que é o programa que eu uso para consolidar minha carteira, inclusive feito para aluno do VR, da turma 10, e também um workshop completo sobre declaração de imposto de renda, algo que assusta muita gente. E para os 300 primeiros inscritos, eu também vou dar para vocês acesso à FinClass, que tem 2 carteiras recomendadas montadas pelo nosso time de analistas aqui do Grupo Primo. Se isso faz sentido para você, te convido a clicar no link da descrição do vídeo ou no QR Code que está aparecendo na tela e entrar na nossa lista de pré-matrícula. Até porque para disputar esse bônus dos 300 primeiros, você tem que estar no nosso grupo do Telegram. Lá a gente consegue mandar o link ao mesmo tempo para todo mundo. Se tiver só na lista de e-mail, tem cara que recebe 8 da manhã e 30 décimos de segundos, 8 da manhã e 1 segundo. E isso pode ter diferença porque quem é mais rápido leva esse bônus. Enfim, espero te ver nessa próxima turma. Meu recado era esse, eu fico por aqui, espero que tenham gostado do vídeo. Grande abraço e até a próxima.